Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, editor do site Esquadro Compasso e desse canal. E hoje eu trouxe um assunto bem relevante, uma pergunta que me fizeram esses dias atrás aqui nos comentários do YouTube e que eu vou procurar responder, né, de forma bem prática e de forma bem resumida, para que não gere maiores dúvidas e maiores contradições. Bom, e qual que é essa pergunta e qual que é a pauta do vídeo de hoje? Bom, a pauta do vídeo de hoje é a relação do uso do chapéu como costume da maçonaria. Mas como assim, costume da maçonaria? É porque os mestres, nas reuniões de mestres, né, e o venerável mestre, ele usa o chapéu, tá, como um simbolismo dentro do ritual maçônico, principalmente do rito escocês antigo e aceito. Bom, mas de onde que se originou esse costume? Qual que é a base maçônica para fazer uso do chapéu durante a ritualística nossa? Bom, vamos lá, vou tentar responder vocês primeiro com descartando algumas hipóteses, né? E depois eu vou passar para o costume de fato, da origem real do costume. Bom, então a pergunta que me fizeram é a seguinte: qual a origem do chapéu na maçonaria, usado pelo venerável mestre nas reuniões de aprendiz e companheiro e por todos os mestres nas reuniões de mestre maçom? Bom, vamos lá. José Castellani declara que nós herdamos o chapéu preto dos judeus ortodoxos e que o chapéu em loja é a coroa maçônica, influência real da realeza europeia, usada pelo venerável mestre como símbolo de uma posição de liderança. Bom, o primeiro contraponto em relação a essa abordagem é a seguinte: se fosse uma herança dos judeus ortodoxos, nós herdaríamos outros costumes também deles, como por exemplo o uso da barba, a circuncisão, a questão de daquelas trancinhas. Então, outros costumes nós também herdaríamos dos judeus, ou até mesmo o uso de kippah pelos membros, né? Ou qualquer outro, aquele manto judaico que eles usam, ou qualquer outro paramento que os ortodoxos usam no seu dia a dia. Então, esse é um aspecto que não faz muito sentido, por quê? Porque se nós herdamos deles o uso do chapéu, por que nós não herdaríamos os outros itens também? Por que só o chapéu? Então esse é um ponto relevante. Outro ponto em relação também ao uso do chapéu pelos judeus é que os judeus eles usam durante a oração. Eles, ao orarem, eles não tiram o chapéu, ao contrário dos maçons, que nas orações, em sinal de respeito a Deus, nós tiramos o chapéu. Ora, então isso já descarta essa primeira hipótese. A segunda hipótese tem relação de ser um costume da nobreza europeia. Ora, também não faz muito sentido, porque se fôssemos para copiar a nobreza europeia, nós não usaríamos chapéus, usaríamos coroas, usaríamos outros badulaques na cabeça que fariam mais sentido em relação a uma posição superior em relação ao povo. Porque não só os nobres europeus, mas outras classes tinham o costume de usar o chapéu em relação à proteção ao sol. Então nós poderíamos também usar, quem sabe, um capacete, usar uma coroa, usar qualquer outro equipamento, qualquer outro meio de impor a nossa relevância, a relevância do venerável mestre em relação aos demais irmãos. Então isso também não é verídico, não é plausível de da loja maçônica, até porque um dos lemas da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. Então todos os irmãos são iguais, apesar do venerável mestre ele estar lá no Oriente, né, no altar, ele é apenas durante o ato ritualístico é que ele conduz a loja, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Então, ele não tem uma imposição
administrativa pelo fato de ser mais poderoso ou pelo fato dele ser melhor do que os outros irmãos. Não, ele foi escolhido, ele foi aclamado como venerável mestre por todos os irmãos. Então ele está representando num breve período de tempo os irmãos, ao contrário dos nobres, ao contrário dos reis, que muitos se intitulavam até filhos de Deus, representantes de Deus na terra, e que tinham um sangue diferente, o sangue azul, né? Uma série de distinções que não se fazem dentro da loja maçônica. Então esse é outro ponto que realmente vai por água abaixo e deve ser descartado também. Bom, mas afinal, qual é a origem então? A origem, gente, remonta lá na Grécia Antiga. E por que remonta lá na Grécia Antiga? Porque lá na Grécia Antiga, o uso do chapéu era símbolo da sabedoria e da liberdade. Então, quem usava o chapéu tinha liberdade e tinha sabedoria. Eram provavelmente os cidadãos da Grécia, né? Era aquela classe que tinha os direitos e que vivia realmente a democracia. Evidentemente que era uma classe bem pequena, né? Mas para essa classe o uso de chapéu remontava a esses dois ideais, sabedoria e liberdade. Ora, com isso, tá? Com isso, essa herança grega, ela foi, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, né, foi passada para os romanos, que assimilaram esse conceito de sabedoria e de liberdade. Um famoso escritor maçom chamado Oliver comenta sobre o mesmo significado para os romanos. Então, foi uma herança grega em relação a Roma. Ora, com isso, tá, passou também e sobreviveu passou esse costume romano para as guildas romanas. Porque qual que era a diferença das guildas? Quem fazia parte de uma guilda, quem fazia parte de uma corporação, quem fazia parte, os maçons, eles tinham liberdade de locomoção. Eles não estavam muitas vezes presos a um feudo, eles não estavam presos a um nobre. Eles não eram servis. Então, esse costume ele foi propagado também para as guildas e para as corporações de ofícios, preliminarmente em Roma e depois em toda a Europa, em toda a sociedade europeia. É por isso que os mestres construtores tinham o hábito de usar chapéu. E, assim como os nobres, assim como aqueles que teoricamente tinham a sabedoria e tinham a liberdade. Os papas, os nobres, duques, barões e os próprios franco-maçons, os próprios pedreiros livres, né? Então, essas categorias que tinham essa liberdade, que tinham essa sabedoria, teoricamente usavam o chapéu. Mas, evidentemente, que no período negro da Idade Média, no período onde a Inquisição atuava muito forte, muitos magos, muitos bruxos usavam chapéu também. Usavam, claro, diferente do que nós estamos acostumados a ver. Então, os maçons adaptaram o formato do chapéu para não ser confundidos com magos, para não serem perseguidos pela Inquisição, para o formato de cartola, para um formato mais conhecido como, por exemplo, como se usa no rito de Schroeder ou em alguns ritos que diferenciam um pouco o chapéu do uso do rito escocês antigo ascético. O rito escocês antigo ascético é um chapéu muito parecido com os dos judeus, por isso talvez que gere aquela confusão que eu falei preliminarmente para vocês. Já o Schroeder usa a cartola e alguns ritos usam um chapéu de aba caída, que é um chapéu bem característico dos tempos medievais, que parece um chapéu que está molhado sempre. Quando sai quando chove, que parece que cai a aba. Então, é um chapéu muito parecido com aquele lá. Mas essa herança grega, né, ela tinha dois intuitos. E quando ela passou para a maçonaria, o que foi a principal mudança na concepção? Também que o chapéu representa a proteção. Não só a proteção, na época dos maçons operativos, a proteção contra o sol, contra as intempéries, contra a própria chuva, né?
que ajudava a proteger, porque eram pessoas que nos canteiros de obras estavam expostos, né, ao sol, estavam expostos à chuva, estavam expostos às intempéries do tempo. Mas essa proteção, tá, na maçonaria especulativa, ela passou a ter uma proteção, uma, uma concepção diferente. Ela passou a ser uma proteção da sabedoria. Porque nós trouxemos essa herança da Grécia, que era sabedoria e liberdade. Então, o uso do chapéu, além de proteger das intempéries, ele protege a sabedoria. Ele protege a cabeça do dono contra o sol. E, simbolicamente, o chapéu é como um elmo. Veja só, que confirma e protege a sabedoria que se encontra na cabeça do venerável mestre. Então, o venerável mestre, como detentor do conhecimento e como detentor da luz, enquanto a egrégora maçônica está sendo trabalhada, enquanto a reunião está sendo feita, né, ele que é a luz principal do templo, ele que é o conhecimento até então ali estabelecido. Ele usa o chapéu durante toda a reunião. Já os mestres só vão usar o chapéu na reunião de mestre. Eu não vou falar dos outros ritos, porque eu desconheço um pouco da ritualística. Se tiver algum irmão que tem um conhecimento melhor do que eu em relação a Schroeder, em relação a York, ou o rito francês, né? Por favor, me esclareça aqui que nós sabemos que nós não dominamos todos os temas, né? Então muitas vezes a gente tem que estudar, tem que buscar um parâmetro histórico, um parâmetro de razoabilidade para poder vir aqui e fazer esse vídeo. Mas o chapéu, ele teve essa acepção. Então, porém, vejam só, a gente tem que distinguir o joio do trigo. Tá? Apesar do o chapéu ser usado pelo venerável mestre, e ser interpretado como uma coroa representativa de sua autoridade, ele não é uma coroa representativa da coroa que a nobreza usava, da coroa que os reis usavam, a coroa que muitas vezes nos remete à autoridade, ao absolutismo. A última palavra é do rei, a última palavra é daquela pessoa que se intitula muitas vezes como um semideus. Não. A autoridade, ela está baseada na sabedoria. A mesma sabedoria que havia nos tempos de Salomão, né? Essa autoridade. É essa autoridade do sábio, daquela pessoa que, por se destacar mais, não em relação a um poder imposto, a um poder militar, a um poder de armas, mas a um poder do conhecimento, a um poder do que ele adquiriu ao longo de sua jornada maçônica. Ele tem essa autoridade. Então, ele está venerável mestre nesse período de tempo e, teoricamente, ele tem essa autoridade fruto do conhecimento adquirido. Então, então esse costume maçônico, ele a sabedoria, o uso do chapéu, né? Ele é nada mais do que a proteção da sabedoria e dos mestres, do venerável mestre. Então, foi uma herança herdada dos tempos greco-romanos. Ora, mas como está hoje esse uso? Nas lojas oriundas da Inglaterra, é um hábito que caiu em desuso já. Então, é um hábito que caiu em desuso por quê? Porque na união e na criação da grande loja unida da Inglaterra, entre os antigos e os modernos, houveram vários questionamentos. Uns queriam usar, outros não queriam usar. Então entraram no consenso de que não adotariam mais esse costume. Então deixaram de lado. Mas na maçonaria, principalmente na maçonaria americana e na maçonaria aqui da América do Sul, principalmente a nossa brasileira, é um costume que permaneceu, é um costume que ainda sobrevive até os tempos de hoje. Então, vai haver uma variança em relação a essa questão do uso do chapéu. Talvez seja um hábito que venha com o tempo a cair em desuso. Não sou eu que irei propagar essa questão, né? Mas
é um hábito que, se nas próprias loja mãe já está em desuso, talvez com a evolução da sociedade, com a evolução do pensamento, né, ele possa ser que ele caia em desuso. Mas ainda é bem usual na nossa maçonaria do dia a dia. Bom, na realidade ele permaneceu mais pela origem francesa da, da nossa maçonaria, porque assim como nos Estados Unidos, apesar de ser de origem inglesa, né, mas na América do Sul a grande relevância dos maçons sofreram uma influência muito grande dos franceses, da maçonaria francesa. Então os mestres utilizavam principalmente por quê? Porque eles foram influenciados pelas lojas do Grande Oriente de França. Bom, isto posto, eu espero ter sanado essa dúvida de vocês, espero ter respondido, mesmo que de uma forma bem básica, né, esse questionamento. E se alguém tiver outras ponderações, se alguém tiver outras outros temas, também pode sugerir aqui, ou complementações desse próprio tema, né? Porque como eu falei para vocês, tá? Eu desconheço alguns outros ritos, então eu posso falar dos ritos que vocês antigos aceitam. Sei que o rito de Schröder usa a cartola por imagens, por alguns rituais que eu já participei, algumas reuniões que eu já participei nesses ritos de maçonaria. Mas não sei como é que é no dia a dia, não sei, muitas vezes são cerimônias de iniciação, são cerimônias mais ritualísticas, né? Então no dia a dia eu não sei como é que funciona. Quem quiser abordar esse assunto, deixa nos comentários, esclareça, nos dê essa luz também. Desejo a todos que assistiram esse vídeo um tríplice fraternal abraço, saúde e força união do Mestre Rosaldo. Até mais!